Olá, eu sou o professor Marcos Almeida, da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e hoje nós vamos falar sobre como delinear uma pesquisa clínica. Na verdade, vamos apresentar conceitos básicos, possibilitar que o aluno consiga fazer um planejamento de um projeto de pesquisa clínica. A pesquisa clínica, na verdade, é toda pesquisa que utiliza variáveis que direta ou indiretamente são obtidas de seres humanos para fazer inferência sobre problemas de saúde. Não temos a intenção de apresentar um conceito universalmente aceito sobre a classificação de pesquisa clínica, mas de forma rápida vamos classificá-las em experimental, que são aquelas feitas em laboratório em cadáver, também conhecida como pesquisas pré-clínicas, estudos de casos, série de casos, que são muito realizados em hospitais, onde o pesquisador reúne um grupo de pacientes do seu serviço e avalia algumas características. Os estudos observacionais clínicos, que tem mais ou menos o mesmo formato dos estudos observacionais epidemiológicos, eles podem ser caso-controle, ou então um estudo onde você tenha um grupo estudo e um grupo comparação. Eles podem ser estudos transversais ou longitudinais do tipo prospectivo ou retrospectivo. Temos também estudos sobre terapêutica. Os estudos sobre terapêutica podem ser subdivididos em dois importantes grupos. Aqueles estudos onde o pesquisador aplica uma terapêutica já bem conhecida, já bem estabelecida e busca os resultados dessa terapêutica em um determinado grupo de pacientes, ou aqueles estudos que são definidos pelo Food and Drug Administration nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, pelo seu correspondente, que é a Anvisa, e que fazem inferências sobre terapêutica nova. Ou seja, eles são estudos onde o pesquisador aplica uma nova terapêutica e busca os resultados dessa nova terapêutica. Esses estudos são especiais e são conhecidos como ensaios clínicos e visam sempre ou uma nova terapêutica, ou novo implante, ou nova metodologia, ou novo procedimento. E são estudados em separado por causa de suas características que são utilizadas para que os governos e os gestores de saúde possam adotar ou não determinado novo procedimento ou nova terapêutica. Além disso, nós temos os estudos sobre acurácia, que são estudos que visam saber a acurácia de um método diagnóstico, estudos sobre prognóstico, que são estudos de sobrevida a partir de uma terapêutica ou de uma doença, e, finalmente, aqueles estudos que são baseados em medidas de resultados relatadas pelo paciente. Em inglês é Patient Report Outcome Measures. Esses estudos, na verdade, eles podem ser iguais aos anteriores. Porém, a grande diferença é que eles têm ganhado muita aceitação mais recentemente e que eles são, as medidas que eles trazem não são normalmente medidas clínicas, tipo raio-x, tipo concentração de alguma substância no sangue, mas sim medidas que o próprio paciente relata, tais como ele acha que a função dele melhorou, como ele acha que a qualidade de vida dele melhorou, como ele acha que os resultados foram bons para ele. Então, eu estou colocando aqui como estudos especiais e separando eles dos demais. Bom, toda pesquisa clínica ela nasce de uma pergunta. Então, você tem que ter na sua observação clínica uma pergunta. A partir dessa pergunta, você vai à literatura para que você possa se embasar. E, a partir desse embasamento na literatura atual, você cria uma hipótese. Essa hipótese gera o seu objetivo e, baseado na hipótese, no objetivo, você tem como definir o desenho do estudo, ou seja, a metodologia que você vai utilizar para que aquela questão seja respondida adequadamente pelo seu estudo. A partir de agora, nós vamos falar algumas coisas sobre o planejamento da população e da amostra, inferência e validade, características da amostra, erro e viés e variáveis do estudo. Tudo isso para que você possa considerar na hora do planejamento de um projeto de pesquisa clínica. Bom, a amostra
e população. A população é o conjunto total de todos os indivíduos disponível para o estudo. Normalmente, os estudos epidemiológicos eles utilizam populações. Só que nos estudos clínicos, muitas vezes é muito caro e trabalhoso utilizar toda a população. Então, as pesquisas clínicas geralmente utilizam amostras, que na verdade são um subconjunto de pessoas, de pacientes retirados da população que se deseja estudar. Ou seja, é um pequeno subconjunto que representa adequadamente a população original. Está um pequeno conjunto que pode representar a amostra. Bom, população, amostra, inferência e validade. Vamos ver as relações entre todas essas premissas. Bom, quando você quando você avalia uma característica, uma variável de toda uma população, é claro que você sabe que essa variável foi estimada adequadamente para a população, ou seja, essa característica medida vai representar adequadamente toda a população. Então, a isso nós chamamos de validade externa, quando uma medida, uma característica, ela estima corretamente esta mesma característica em uma população. No caso das amostras, a gente vai retirar um grupo de pacientes de toda a população e vai medir uma variável na amostra para saber qual é a verdadeira estimativa da variável na população. Se sua amostra ela só é capaz de dizer que tal variável ela medida na amostra só serve para a amostra, então a sua variável ela tem validade interna, ela vale para a sua amostra, mas por algum motivo ela não representa bem essa mesma variável na população. Agora, quando você pega uma amostra, retira da população, mede uma variável na amostra e há uma certeza de que esta variável medida na amostra, ela representa uma estimativa verdadeira da variável da população, a isso se chama validade interna ou inferência. Ou seja, toda vez que você mede uma característica na amostra, você está fazendo inferência sobre características na população. Essa inferência sendo verdadeira, a sua amostra tem validade externa. Essa inferência não sendo verdadeira, sua amostra sua variável só tem validade interna. Para que uma amostra tenha validade externa, faça uma boa inferência sobre as características da população, essa amostra tem que representar a população adequadamente. Então, aqui está uma população e a amostra mostra uma miniatura do que ocorre na população, das características da população. Assim deve ser para que as medidas feitas na amostra, as variáveis medidas na amostra, possam ser inferências adequadas para estimar a população, as mesmas variáveis na população. Para que isso aconteça, claro, a amostra tem que ser boa, do ponto de vista qualitativa e quantitativa. Então, nós temos que ter qualidade na amostra. E como é que a gente garante qualidade da amostra? A gente garante estabelecendo critérios de inclusão e exclusão adequados. Esses critérios de inclusão e exclusão vão levar em consideração características ou variáveis da população que têm que ser representadas na amostra, tais como idade, sexo, peso, altura, variáveis constitucionais, ou então local de moradia, renda, escolaridade, que são variáveis sociodemográficas, ou etilismo, tabagismo, atividade física, carga de trabalho, profissão, que são variáveis de hábito de vida. Essas variáveis têm que ser, na amostra, representativas da população. Além da qualidade, que a gente busca através dos critérios de inclusão e exclusão, nós vamos ter também a quantidade, que é igualmente importante. Ou seja, nós precisamos estimar um tamanho da amostra que possa garantir que ela representa adequadamente todas as características da população. Só que, na prática, a gente só pode calcular o tamanho amostral para uma única variável.
Então, você tem que escolher qual é a variável mais importante do seu estudo e calcular qual é o tamanho necessário para garantir que esta variável medida na sua amostra seja represente, tenha uma inferência adequada para esta mesma variável quando medida na população. Então, surpreendentemente, vocês vão descobrir que, no caso de uma amostra, qualidade é tão importante quanto quantidade. Lembre-se sempre que tamanho não é documento. Bom, as amostras elas são sujeitas a erros. O erro aleatório, chamado erro ao acaso, ou erro não sistemático, e o erro sistemático, também conhecido como viés. O erro ao acaso ocorre porque, se você tirar de uma população 10 amostras diferentes e medir a mesma variável nessas 10 amostras, como essas amostras elas não vão ser iguais, também essas variáveis serão diferentes em cada uma das 10 amostras. É uma variabilidade pequena, que não produz muitos efeitos, mas é uma variável que pode levar a erro de interpretação, que pode levar a distorções na interpretação do seu estudo, e devem ser evitados. Já o viés é uma distorção que está sistematicamente em uma direção, ou seja, é um erro que tem uma tendência de ocorrer de um lado. Nós aqui vamos destacar 3 apenas. O viés de aferição, que é uma distorção que ocorre porque o instrumento que você usa para medir, ele sempre mede ou para mais ou para menos, sistematicamente para um dos dois lados. Ou viés de seleção, ou seja, na hora que você vai recrutar os participantes ou vai retirar ou eles são perdidos do estudo, isso ocorre sempre em uma direção, ou seja, um tipo específico de paciente é escolhido por determinada característica e faz com que a sua amostra seja diferente da população com mais ou menos pessoas com aquela característica. Ou seja, a composição da amostra é diferente da composição da população. E o viés de confusão é quando 2 fatores eles podem estar interrelacionados e estão desigualmente distribuídos nos grupos. Então, sejam 2 fatores independentes, estão interrelacionados e que vão causar algum efeito, ou mesmo até 2 fatores dependentes, mas normalmente independentes. Você tem que lembrar que as variáveis elas possuem interrelações entre si. Então, você deve buscar saber como cada variável se relaciona com a outra. Para isso é importante que você defina quais são as variáveis do seu estudo. Você vai definir basicamente 2 tipos de variáveis, as variáveis independentes e as dependentes. As variáveis independentes são aquelas variáveis que funcionam como, entre aspas, causas, ou variáveis que funcionam como fatores associados, ou variáveis que funcionam como preditoras de resultados, de desfechos. Essas variáveis normalmente são as variáveis constitucionais, de hábito de vida, elas são variáveis ditas independentes. Você tem que escolher também no seu estudo, entre essas variáveis dependentes, uma variável, entre essas variáveis independentes, você tem que escolher uma variável independente principal, ou seja, é aquela variável que você pretende estudar como causa ou como preditor de um resultado, de um desfecho. Essa variável principal ela vai ser utilizada para dizer se sua hipótese vai ser rejeitada ou se você vai aceitar a hipótese. Então, você define que se a variável independente x ela influenciar a variável independente y, a variável dependente y, ou o desfecho y, você vai aceitar ou vai rejeitar a sua hipótese. Depende aí do tipo de construção da hipótese que você faça. Já as variáveis dependentes, elas são escolhidas como medidas de desfecho do estudo. Ou seja, elas são os resultados que supostamente seriam causados pelas variáveis independentes. Ou seja, uma variável independente causa
um efeito sobre a variável dependente. Eu estou só simplificando, porque nem sempre é assim. E geralmente esses efeitos são o quê? São eventos, são doenças ou são condições que estão aí como consequência de uma variável independente, ou seja, de um preditor ou de um fator associado. Você também deve saber qual é a sua variável dependente principal que sofre a influência da sua variável independente principal e que vai definir a aceitação ou não da sua hipótese. A existência ou não de relação entre uma variável independente e outra dependente, conhecida como desfecho principal, deve ser escolhida para a medida do teste de hipótese na hora que você está planejando seu estudo clínico. Então, vejam a importância de desvendar e conhecer a inter-relação entre as variáveis, a importância de montar esse quebra-cabeça na hora do planejamento do estudo. As variáveis de confundimento são variáveis especiais. Você sabe que muitos fatores influenciam na relação entre uma variável independente e uma variável dependente. Dois são extremamente importantes, são os fatores de confundimento sem interação e os fatores de confundimento com interação. Então, as variáveis de confundimento sem interação são aquelas que não participam da rede de causalidade. Elas não estão entre a variável independente e a variável dependente. Por exemplo, a idade. A idade é um fator que aumenta a chance do indivíduo fumar e que também aumenta a chance do indivíduo ter câncer de pulmão. Mas a idade não faz parte da etiologia, da fisiopatologia entre fumar e câncer de pulmão. Então, a condição para ser uma variável de confundimento sem interação é que ela seja associada à exposição, sem ser consequência dessa, e que seja associada ao desfecho, independentemente da exposição. Já a variável com modificação de efeito, ou variável de confundimento com interação, é uma variável que participa da cadeia de causalidade, ou seja, ela faz parte da fisiopatologia. Por exemplo, obesidade, dislipidemia e infarto agudo do miocárdio. Então, a obesidade causa dislipidemia, dislipidemia faz parte da fisiopatologia que vai levar ao infarto agudo do miocárdio. Então, essas variáveis que têm essa característica são as variáveis confundidoras com interação. É um verdadeiro nó, e o bom pesquisador deve planejar como desatar esse nó, reconhecendo as variáveis de confundimento e limpando essas variáveis, ou nos critérios de inclusão e exclusão do estudo, ou, se não for possível, na hora de fazer análise estatística, análise dos resultados do estudo, você deve pontuar qual foi a influência do confundimento nos seus resultados. O confundimento ele pode ser de duas formas, aqueles que são sinérgicos, né? Aquele confundimento sinérgico é aquele que aumenta o efeito, e aquele que é antagônico é aquele que diminui o efeito. Então, a gente pode perceber que uma variável de confundimento ela pode atuar tanto por aumentar o efeito quanto por diminuir o efeito. Ela produz um incremento em um dos dois lados, ou no aumento ou na diminuição do efeito. Mensagem final, eu gostaria de dizer que a primeira coisa a ser feito com o máximo de cuidado, você deve perder muito tempo criando uma pergunta clínica eficiente, indo à literatura, vendo quais são as possibilidades de resposta daquela pergunta e escolhendo muito bem pensadamente qual é a hipótese do seu estudo, que hipótese você vai utilizar para modelar o seu estudo. E a partir daí você cria o objetivo. Você, com uma boa pergunta baseada na literatura clínica, com uma boa hipótese baseada na literatura clínica e com um bom objetivo baseado na literatura atual sobre o tema clínico, a partir daí
você consegue escolher o desenho de estudo que é mais adequado para responder os seus objetivos. Depois disso, você tem que conhecer bem a população que você deseja estudar, quais são as características dela. E a partir dessas características e desse conhecimento, você pode planejar bem a sua amostra para que as suas inferências tenham validade externa. Então, essa amostra ela não deve ser só quantitativa, como a maioria das pessoas se preocupa, mas ela deve ser quantitativa e qualitativamente adequada. Depois disso, você vai dizer quais são as variáveis importantes no seu estudo e vai definir se elas são variáveis independentes ou dependentes. E vai escolher uma variável independente e uma variável dependente que vai funcionar como desfecho principal do seu estudo, ou seja, que a relação entre esta variável independente principal e esta variável dependente principal vão ser utilizadas, essa relação vai ser utilizada para você aceitar ou rejeitar a hipótese. Então, é importantíssimo que você faça isso. E, por fim, você deve buscar conhecer quais são os fatores confundidores na relação entre suas variáveis independentes e dependentes, para buscar depurar tanto na entrada da amostra ou na saída, na análise dos resultados do seu estudo, para que você possa fazer isso. Na entrada, através de critérios de exclusão e inclusão adequados, e na saída, através de uma análise estatística que faça a depuração disso. Geralmente é por análise multivariável que isso é feito. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos e deixo aqui o meu e-mail para aqueles que desejam fazer algum comentário ou entrar em contato por algum motivo. Muito obrigado a todos.